sexta-feira. O meu convidado aqui do programa é o presidente da ASFAPOM, a Associação dos Famílias e Praças de Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Rondônia. Estou falando do ex-vereador, ex-deputado estadual Jesuíno Boabadi, trazendo informações sobre os trabalhos da associação, juntamente com toda a coordenação e diretoria, sempre em busca de melhorias para as famílias dos bombeiros, policiais militares, praças, aqui não somente da capital, mas a nível de Rondônia. E é uma das instituições, uma das associações que tem mais associados com relação por acreditar na credibilidade do presidente e de todos que fazem parte da associação da ASFAPOM. Jesuíno Boabadi, seja bem-vindo aqui ao programa Rota Notícias. Boa tarde. Boa tarde, Rando. Boa tarde a todos os telespectadores, todos os internautas, todos aqueles que nos assistem e prestigiam a Rema TV especial Rota Notícias. Rando, só fazer uma correção, ainda não fui vereador, não. Ah, ainda não foi. Agora. Fui deputado por 2 vezes, né? Deputado não, confundi aqui. Falou Boabadi, a esposa do. Sim, a Ada, que está assistindo. A doutora Ada Dantas, advogada, foi uma das vereadoras mais atuantes aqui da cidade de Porto Velho. Isso não é eu que falo, isso é a população. E deixa saudade, hein? Na Câmara, a população sente falta dos pedidos de providências e que foram solucionados na época em que a doutora Ada Dantas Boabadi era vereadora aqui do município de Porto Velho. Então, retratando aqui, o deputado, foi deputado, ex-deputado e ex-vereadora é a esposa do ex-deputado Jesuíno Boabadi. E aí, meu amigo? Agora sim. Assim, Rando, tu falou sobre a questão da ASFAPOM, né? Associação dos Praças Familiares da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, que já são mais de 13 anos de existência e muita luta em prol dos nossos representados. Certo. Hoje, com uma sede campestre ali na zona rural de Porto Velho, bem próximo ali da Polícia Rodoviária Federal, um espaço que tem piscinas, que tem quiosque, que tem área de momentos de lazer com família, né? E dá para você congregar junto com a sua família, que o policial, o bombeiro militar e sua família precisa, né? Certo. A gente, graças a Deus, foi uma intervenção por parte do nosso tesoureiro também, Andrade, temos Guimarães e a Ada, né? Que falaram, não, temos que comprar o espaço, compramos, graças a Deus, e hoje está lá aquele espaço para poder ser usado pelos nossos associados. E também a sede administrativa que fica agora ali atrás do Major Guapindaia, dando todo o atendimento jurídico, a questão de convênios, né? Ações judiciais coletivas que nós temos, que estão tramitando, algumas inclusive chegando ao próprio Supremo Tribunal Federal. E por último, eu acredito que você vai falar também sobre a questão da, melhoria salarial. Acredito que essa situação que ainda está em evidências, é onde muitos policiais militares estão cobrando, falando, Rando, e aí, o Jesuíno, o que ele tem falado, o que o governo tem acertado com relação à valorização e esse reajuste salarial? Calma aí, Jesuíno, que já você fala aqui no programa, porque eu tenho informações sobre a recaptura de foragidos da Justiça, foragidos da penitenciária lá de Machadinho do Oeste. Aí, recapturado, Cleverson Messias Vieira dos Santos é um dos recapturados, o David Rodrigues Batista é outro recapturado pela Secretaria de Justiça. O trabalho incansavelmente na recaptura dos meliantes. O Claudemir Trindade Travessiani é outro que já estava foragido, mas foi recolhido. Esse aí está sendo procurado. O Leandro Souza Vasconcelos, esse aí continua foragido. Continua foragido. Se você tiver informações, contribua com a polícia através do 190 ou 197. Esse aí é o Ezequiel Santos Maia, recapturado. É o trabalho da Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia. Sérgio Raimundo Ferreira, praticamente todos já foram recapturados, eles que fugiram da penitenciária lá de Machadinho do Oeste. Um grupo de 8 presos que fugiu no último dia 31 da penitenciária masculina de Machadinho do Oeste, no Vale do Jamari. E agora a recaptura deles, o Marcelo Sobral Souza, também já recapturado. E você conferindo aqui as informações sobre o trabalho realizado pela Secretaria do Estado da Justiça, Sejus, que confirmou a recaptura desses foragidos
que fugiram da penitenciária lá de Machadinho do Oeste, dando uma resposta para a sociedade, para a população da região do Vale do Jamari, que estavam assustadas com esses meliantes que estavam nas ruas. Mas o trabalho, incansavelmente, da Secretaria de Justiça logrou êxito na recaptura de alguns foragidos e segue incansavelmente aí no trabalho para dar continuidade e tentar recapturar esses elementos meliantes detentos que fugiram da penitenciária de Machadinho do Oeste, na região do Vale do Jamari. Informações você conferindo aqui no seu programa Rota Notícias. Dando continuidade ao bate-papo, a entrevista aqui com Jesuíno Boabadi, presidente da Suapom. Presidente, o tema é o seguinte: a matéria, a notícia, grupos de WhatsApp, redes sociais, é a desvalorização do servidor da segurança pública, que é o policial militar, principalmente, entre abre aspas, fecha aspas, o praça. Esse reajuste, como que você observa e como que a associação tem se manifestado junto ao governo do estado de Rondônia? Você que sempre foi o visto como salvador da pátria, quando todos falavam, Jesuíno Boabadi, ele deu a cara, Jesuíno Boabadi, ele foi lá e peitou o sistema. E agora, o que o Jesuíno Boabadi está à frente da Suapom e com relação a esse tema? Interessante que hoje é dia 9, né? 9 de fevereiro de 2024, né? Certo. E a lei foi aprovada em dezembro de 2023. Mas eu quero dizer para todos, a gente tem que falar rapidamente, mas para mim, para o telespectador, os militares que estão nos assistindo, seus familiares, compreender. Jesuíno Boabadi, em 2011, liderou um movimento paredista, agora culminou, na época, um aumento por praça, por um soldado, ao final, R$ 256. Eu fui preso, passei 32 dias preso, junto com o Cabo Geraldo, junto com o Sargento Botelho, junto com o Sargento também atualmente Bernardo da Silva Lima Júnior, que é o S. Júnior. Nós fomos presos. Eu, em 2012, fui expulso em maio de 2012, expulso da Polícia Militar. Não foi porque roubei e matei, foi porque liderei um movimento paredista. Ponto. Passados esses anos, nós sempre lutamos, continuamos lutando, através de quê? De ações judiciais. E também tivemos a oportunidade de ascender ao cargo de deputado estadual pelo estado de Rondônia. 4 anos nós tivemos lá, nós aprovamos diversos benefícios para os militares. A exemplo, acúmulo de função, fomos nós que garantimos. O militar poder fazer uma faculdade, uma regulamentação de hora. A questão da reestruturação que garantiu as promoções, a reestruturação do quadro que organiza a Polícia Militar, fomos nós conseguimos aprovação, e dentre outros benefícios, que foi emendas parlamentares e a defesa intransigente do deputado, então na época, Jesuíno Boabadi. Tá, agora vem governo Marcos Rocha, primeiro governo, ele deu um aumento de 888, também deu a garantia de acabar com a questão do curso de cabo. O militar, para ascender o curso, a condição de cabo, ele tinha que fazer um curso, poderia reprovar e ficar lá, se reprovado, voltasse lá para trás, perdendo a questão da sua antiguidade. Deu 888, extinção de curso de cabo, aprovou também a questão de outros benefícios, a exemplo da possibilidade da quebra do interstício e assim sucessivamente. Vem agora novo mandato de Marcos Rocha. Certo. 1 ano foi aquela promessa, e aí? A fala do então secretário Vital, em uma certa formatura, da história da manga. Certo. Manga, começou a fazer aquela... E essa brincadeira foi falando, meme. E nada de sentar com as associações, o governo proibia. Não tem que sentar com as associações, só fala que é boa. E aí a gente tem que fazer um adendo. Realmente, se a gente pensar na carreira do policial militar, que nós temos que pensar em carreira, que o nosso telespectador tem que entender o seguinte: atualmente, o que um cabo vai ganhar em 2026 é que um primeiro sargento ganha de soldo. Um primeiro sargento da Polícia Militar e do Bombeiro Militar ganha o que um cabo vai ganhar em 26. Só que nós entendemos que a praça, ele tem até a graduação de subtenente. Então, daqui 2 anos, para deixar bem esclarecido, daqui 2 anos, hoje o policial militar, o praça, ele vai ganhar em 2026... um soldo de primeiro sargento. De primeiro sargento. Isso é fato. Certo. Só que a promessa foi muito, que ia mudar a vida do militar, ia chegar no patamar que, assustadoramente, né? Tudo bem. Eu não participei das discussões, não tive acesso da questão dessa bendita tabela, em qual eu fui acusado, inclusive, pelo então deputado
que se encontra na Assembleia, que é delegado, que eu não vou dar nome para dar também ibope para ele. Tudo bem. E ele me acusou, usando lá da tribuna, e as pessoas criaram aquela ação. O Jesuíno sabe, não sabe, assim a gente não vai tocar. O fato é que, Rando, foi levado para discussão lá no Cláudio Coutinho, para ser aprovado ou desaprovado, 3 propostas. Qual era a proposta? A questão de 11, que dava 33% de forma linear. A questão de pegar e restabelecer aquilo que nós perdemos no fardamento, perdemos na questão da alimentação, valores, ou parar tudo e levar para o próximo ano, que seria agora. Certo. Quem estava presente entendeu que a ADA estava lá e falou, quantos cabos tem aqui, quantos soldados, sucessivamente, tinha poucos. Que demonstraram interesse. Foi convidado pelo comando da PM, eu chamei associado, porque a partir do momento que o presidente chama, foi um chamamento que as redes sociais hoje é volátil. Uma convocação. Foi feito o chamamento para estar lá. Eu esperava que no mínimo uns 1.500 militares estariam lá. Teve no máximo, acredito, uns 400 a 500. Tranquilo. Foram para aprovação, foi aprovado o seguinte, deixa como está a situação de restabelecer os prejuízos, com a proposta de criar uma gratificação para compensar aqueles que estão no prejuízo, que estão se sentindo prejudicados. Certo. Criações de batalhões, restauração de QO, e sucessivamente foi aprovado. Foi para o capital aprovado, Ariquemes e Cacoal aprovou, beleza. Aí começou os insatisfeitos do WhatsApp, que eu falo, gente, uma discussão salarial não se avança ou se discute na rede social, no WhatsApp, no Instagram. Você fazer... o Jesuíno agora tem que se rebelar, passar por cima da Assembleia, na reunião que teve lá, e chamar uma Assembleia para a associação, e aqueles que participarem lá, que vai dar 20, 30, 40 no máximo, vai fazer o seguinte, a gente aprova contrário e a Suapom vai se rebelar. Certo. E contra. Não é assim. Nós temos que ser, hoje, a minha experiência é de que nós temos que parar, analisar o contexto e agora para o enfrentamento. E o que eu fiz nesse intervalo? Certo. Jesuíno, então quer dizer que os enfrentamentos e as reivindicações que era para ser feita presencialmente junto à assessoria jurídica da Suapom, a presidência, foi para outro rumo, pegou as redes sociais, pegou os grupos de WhatsApp e áudios, sendo que não solucionava ali o que de fato precisava. Mas vamos lá, na verdade não foi procurar a assessoria jurídica. Certo. Na verdade se acovardaram e não foram lá para dentro do Cláudio Coutinho para debater a situação. Para estar presente, voto contrário. Se tivesse lá a maioria contrário, contrário se fosse. Certo. Dando continuidade na entrevista, o bate-papo com ele, o Jesuíno, o homem que tem uma metralhadora de palavras para falar, né, de assuntos que tem conhecimento de causa sobre a valorização da categoria dos policiais e bombeiros militares do estado de Rondônia. Dando continuidade, Jesuíno, você estava falando, né, do enfrentamento que estava nos grupos de WhatsApp, mas presencialmente foi uma pequena minoria que compareceram e mostraram interesse sobre isso? Isso. Aí foi aprovado Porto Velho, Ariquemes e Cacoal, tendo a rejeição em Ji-Paraná e Vilhena. Ponto. Aí começou aquele burburinho. Lembrando, eu não tive acesso à lei na sua essência. A partir do momento que ela fora publicada, depois de uma ação também lá na frente do CPA, que o governo já não queria mais sancionar, devido a diversas ações negativas, né? Que os soldados, os cabos e aqueles que se sentiram insatisfeitos também iam para o enfrentamento e falavam que não queria. Ocorre, Rando, que a gente, pela experiência que nós temos, nós temos que, primeiro, aprovou. Beleza, agora o que a associação vai fazer na busca da resolução da demanda? Se ficou algo que não foi satisfeito, então vamos tentar resolver. Né? Vamos lá. Chegamos ao entendimento, vamos encaminhar um pedido de reunião com o secretário de Segurança para que haja lá uma reunião com todas as associações para a gente debater. Por quê? Nesse intervalo, a Suapom, nós buscamos também entender a parte orçamentária e financeira do estado de Rondônia. E a gente já está preparado. Quando vem aquela fala, não tem orçamento, só para você ter uma ideia. Teve poderes do Estado que dobrou o seu valor financeiro e orçamentário, desde que não frustre o orçamento. Você tem uma ideia de 300 milhões, um poder aproximadamente, foi para quase 600 milhões. Então, como é que a Polícia e Bombeiro Militar, alguém possa alegar que o impacto é de 5 milhões, não vai ter esse valor se teve esse aumento em decorrência do aumento do ICMS, que foi aquela luta lá atrás. Aumenta a questão financeira do Estado, aumenta também a distribuição de valores
para os poderes e órgãos. E a gente não lutou, e aqui eu fico o registro, a gente não lutou, os sindicatos das forças de segurança, para melhorar bolso de poder, não. Pode ficar aqui esse adendo, esse alerta. Por isso que a gente vai sentar em momento oportuno, semana que vem, estamos preparados, nós temos a LDO, nós temos o PPA, e estamos fazendo análise. Porque não adianta ficar murmurando, lamentando, xingando, falando uma série de besteira, inclusive alguns se prospectando na busca de um cargo político e não resolver a demanda. Outro registro. Muitos falavam que os mais antigos tiveram prejuízo, Rando. O questionamento é sobre o valor, né? O reajuste que praticamente dobrou para coronel. Ah, mas dobrou para o subtenente? Ninguém fala isso. Certo. Peraí, então. O coronel, eu não estou preocupado que a carreira dos oficiais, o coronel chega lá a 39 mil. Eu não estou preocupado. São 20 coronéis. Faça a comparação. 20 coronéis, nós somos 160 subtenentes. Olha a diferença. Se o meu subtenente chegar a 50% do coronel, eu me dou por satisfeito. Eu me dou por satisfeito. Porque a nossa carreira é que eu tenho que pensar as praças. E as praças, ela chega até a graduação de subtenente. Só que em Rondônia, nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos internautas, tem uma questão diferenciada. Os policiais e bombeiros militares de Rondônia, nós temos uma lei que garante a promoção. Em não tendo vaga, eu cumpri meu interstício, eu vou com uma graduação acima. E tem mais. Opa, tem mais. Eu posso pagar 5 anos e ganhar mais uma promoção. Que não é promoção, eu vou ganhar exemplo. O Rando Silva chegou à condição de 2º sargento. Certo. Não tem vaga. Cumpriu o interstício. O que é o interstício? Aquele período na questão da graduação. Ele é promovido a 1º sargento. Opa, ele tem a oportunidade de pagar também 5 anos. Ele vai com os proventos de subtenente. Vocês entenderam a dinâmica? E aos mais antigos... E hoje é legal, hoje pode. Não, está na lei, é uma garantia, porque nós vamos receber insalubridade, risco de vida, periculosidade. A vida de um militar é muito, assim... a mortalidade, a expectativa de vida de um militar é de 59 anos, por conta da analgesia, é o disparo que existe, a questão da adrenalina. Então a morte dos militares ela é constante. Você vê lá no site, nota de falecimento, você vai ver, a maioria é de 59, 60 anos. Mas por quê? Trabalhou muitos anos na rua, vai para aquele enfrentamento, disparo de arma, enfrentamento com vagabundo, e aquilo vai criando um problema que futuramente problema cardíaco, compromete a saúde do policial militar. Do policial. E nós não recebemos adicional noturno e outras coisas. Por isso que nós temos esses benefícios ainda. Então a gente tem que falar para todo mundo de forma ampla, não ficar falando mentira. Quer ver outra mentira que foi colocado fake news? Que o soldado de Rondônia ia receber a menos R$169 nessa primeira parcela. E foi uma fake news. Isso é uma falta... Faltaram com a verdade. Com certeza, tá lá. Fake news. Cadê o contra-cheque? Cadê aquele humorista lá de Goiânia que fez uma brincadeira para falar a verdade? Outra coisa, que falaram que os mais antigos iriam perder uma certa compensação, que é a vantagem pessoal, que iria ser extinta. Vantagem pessoal, a cada ano que o militar mais antigo entrou, ele ganhava 1% ao ano. Quando foi em 2002, na minha turma, foi extinta. Acabou. Então, aqueles mais antigos, eles recebem a vantagem pessoal. Certo. Então, o subtenente de 89, 90, ele recebe um percentual de 12% a mais. E com essa valorização, 17 mil de soldo, com mais uns 2.500 de vantagem pessoal, que vai ser juros compostos, ele vai chegar quase a 20 mil. Certo. Enquanto o subtenente da minha turma, ele não vai ganhar só os 17 mil. Aí cadê a paridade e integralidade? Lógico que tem, porque eles ganharam aquele direito lá atrás. Certo. São situações, mentiras, fake news que foram faladas. Inverdades. Agora eu digo para o Estado, o secretário Vital, que eu estou tendo diálogo, a polícia realmente... Se você observar, houve um certo recuo. As ocorrências na central de polícia diminuíram drasticamente. Mas por quê? Eles estão cumprindo o que está dentro do acordo, dentro da Constituição Federal. Qual é o papel constitucional da Polícia Militar? A parte da ostensividade e da prevenção. Antes, o que eles imaginavam e faziam? Eles faziam o seu a mais. O Rando chegava na rua e falava: olha, Jesuíno, acabei de ser assaltado. E o pessoal ia pra cima mesmo, trabalhava constantemente. Pente fino. Furto, eles iam pra cima. Só que agora eles entenderam o quê? Se eu tô fazendo isso, quem tá ganhando mérito são os coronéis. Então eu vou fazer só meu trabalho, que meu trabalho é fazer o BO, boletim de ocorrência. O meu trabalho é prevenção, ostensividade. Inclusive a fala do Dr. Chalimar,
que é promotor de justiça, ele faz um áudio, ele diz, olha, a Polícia Militar é para cumprir o que está escrito. E o que está escrito? É trabalhar de forma ostensiva, preventiva. Manter a ostensividade, o combate à criminalidade e a ordem pública. Acabou, não ia mais. Porque também, eu quero dizer aqui... Jesuíno, segura um pouquinho aqui, porque o homem, quando começa... Pode dar continuidade, Jesuíno, falando sobre esta valorização e o reajuste salarial, que se, do jeito que eu estou observando aqui, nós temos que ter aqui mais umas 3 horas de programa para poder você concluir esse tema, pelo amor de Deus. E é o tema que está sendo debatido. Pois é, tem tantas discussões. Eu ia falar o seguinte, olha, a Polícia Civil, que é ela que tem o dever de fazer o registro de ocorrência quando o cidadão é furtado, quando o crime já aconteceu. Quem é que deve atuar? É a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, para investigar. Quem fazia isso? Quem faz isso? É a Polícia Militar. É a Polícia Militar que vai lá, faz a ocorrência de furto, faz tudo. Eu vou até conversar com o secretário de Segurança. E hoje com a tecnologia faz no local mesmo, né? Que é através do tablet, né? É verdade. Mas tudo bem. Mas eu quero dizer então, para finalizar, que a gente está com pouco tempo, senhores e senhoras policiais e bombeiros militares, a gente está cobrando, a gente vai sim, no momento oportuno, sentar junto com as associações, buscar que o próprio governador, Marcos Rocha, fez o compromisso de restabelecer aquilo que foi retirado de valores da etapa alimentação, do auxílio fardamento, tem o compromisso dos estudos que foram feitos, inclusive pela própria Polícia Militar, de uma gratificação que será criada para o serviço operacional. Então a gente está cobrando, a gente quer que seja mantido a fala e os compromissos pactuados. Agora, o que eu não posso, Rando, também, ir para o enfrentamento, arriscar a vida, não só a minha vida funcional, né, que hoje apenas, só pode ter uma lógica para aquele que estão querendo lá, foram lá para frente do Ministério Público fazer protesto. Aos militares existe o artigo 155 do CPM, que é incitar o crime. Só o fato dos atos preparatórios tu fazer esse tipo de comentário já está passível de responder crime. Eu respondo vários inquéritos, porque eu comentei sobre a morte do Rodrigues e do Tenente Figueiredo, como presidente da associação. Então, são várias situações. São situações que acontecem que o cara pensa, vou assumir o mandato de presidente de uma entidade militar e estou tranquilo, estou respaldado. E não é bem assim. Existe o ônus e o bônus. Certo. Hoje eu estou na ativa, eu sou policial militar da ativa, eu sou cabo da PM, ativo. Voltou às fileiras. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade de falar um dia. Graças a Deus, mas não foi porque o Estado me deu de graça, não. Foi uma ordem judicial e uma ação judicial que foi cumprida ao longo de, agora, depois de 11 anos. Então, assim, vamos continuar trabalhando. Eu te agradeço, Rano, por você ser um parceiro da polícia, você abrir espaço não só aqui como na rádio. Sim, é um jornalista, é um radialista que eu tenho muito respeito, não é porque você está na minha frente, irmão. Não. E todas as vezes que a gente pede um espaço, se tendo vaga, você vem e abre. Mas como você disse, é muita coisa. Se eu fosse falar, a gente ia passar horas e horas aqui e não acabava aqui. Obrigado. E para nós aí, ó, vamos lá. Nós temos o grupo Chonados pro Pedal e amanhã eles vão fazer um desafio para o Humaitá, um grupo com 200 km, Jesus. Luizão, Frota e outros aí, Elias, Alpegrão, vão lá. E pra gente é uma grande satisfação incentivar o esporte, né? O lazer, e ao mesmo tempo o ciclismo, a atividade física. E Jesuíno, para finalizar, o slogan, a nossa luta continua sempre. Obrigado, meu irmão, pela participação. Jesuíno Boabadi, presidente da Suapom, foi o entrevistado aqui do programa Rota Notícias dessa sexta-feira.